A gente vai seguir falando dessa temática ambiental, dessa temática voltada aqui para a COP30, porque, como eu falei há pouco, a gente ia seguir com a nossa cobertura e a gente está com a Rosiane Chagas, dessa vez, ao vivo, lá em Belém, que vai trazer detalhes para a gente, vai trazer um panorama, né, do que foi tratado aí nessa terça-feira. Rosi, boa tarde para você. Oi, Dante, boa tarde para você, para todos os telespectadores do 17 horas. Que bom estar aqui mais uma vez. Falamos ao vivo da Blue Zone, da COP30, nesse corredor central que divide, né, as salas de conferência. Lá mais à frente a gente tem os pavilhões dos países e, claro, muita programação acontecendo, muita discussão. Hoje a gente viu desde cedo transição energética, política de resíduos sólidos. Esses assuntos tomaram conta, de fato, dos discursos e também das rodas de conversa dentro aqui da COP30. Claro, só é o segundo dia da nossa COP. Quem está aqui na COP participando de toda essa programação é o deputado federal pelo Amazonas, Amon Mandel, que inclusive está aqui com a gente conseguiu puxar ele aqui rapidinho para uma conversa, porque você também já esteve participando de painéis aqui dentro, hein, deputado? Inclusive sobre saneamento básico. Como é que está a nossa situação, principalmente quando a gente fala da capital do Amazonas? Boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso 17 horas. Muito obrigado, boa tarde a você, a toda a equipe do Acrítica, ao Dante que está aí nos acompanhando de Manaus, no Amazonas. A situação do Amazonas, ela é muito preocupante, porque ao mesmo tempo em que nós perdemos ali a oportunidade de levar a COP para Manaus e para o Amazonas, em razão de um sumiço na articulação do governador do Amazonas, hoje, nós repetimos essa fórmula com a falta de apresentação de projetos ali por parte do governo do estado que pudessem contribuir para o saneamento, sobretudo no interior do estado do Amazonas, que é de responsabilidade ali hoje da COSAMA, por exemplo, que poderia arrecadar recursos ali em dólares para isso. Pelo contrário, o que nós vemos é a apresentação de projetos que não são sólidos o suficiente, não convencem para a arrecadação e para a doação de recursos e que são suficientes apenas para financiamentos que, na verdade, nada mais são do que empréstimos, que depois vão doer no seu bolso, no bolso de quem está nos escutando nesse momento. Nos últimos dias, um empréstimo de mais de 590 milhões de reais, isso são mais de 3 bilhões de reais, foi feito ali na forma de um financiamento por parte do governo do estado do Amazonas com o Fórum Econômico Mundial, foi com o Banco Mundial. Então, é mais um sintoma ali do abandono institucional que nós vivemos. Há alguns anos eu estive com o governador na Áustria, onde articulei uma agenda com a ministra do Meio Ambiente da Áustria, que se disponibilizou ali para ajudar a Amazônia e, apesar disso, de lá para cá, projetos sólidos não foram enviados e aquele contato que foi feito não foi mantido pelo governo do Amazonas, que era a sua responsabilidade, o seu papel naquele momento. O que me leva a crer ali que dentro de 3, 4 anos, quando eu fiz essa articulação, de nada adiantou e de nada o governo do Amazonas aprendeu com as experiências e com as oportunidades que foram deixadas. Recursos federais que poderiam ser enviados para o Amazonas deixam de ser enviados pela falta de projetos ou perda de prazos, recursos internacionais também. E o cenário hoje que nós vemos como representantes do Amazonas é esse. Fiz parte da articulação aqui para a organização, para ajudar a organizar a COP30, por ser membro da subcomissão da COP30 na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e sentir falta, sim, do governo do Amazonas em toda essa articulação. Muito obrigada, viu, deputado? Você continua por aqui? Tem agenda para cumprir até quando? Temos agenda na sexta-feira com a União Interparlamentar, um grupo ali de parlamentares internacional que reúne várias organizações, e na semana que vem, a partir da segunda-feira, estarei de volta aqui também em Belém. Então, vou a Manaus e também a Tapauá, no interior do Amazonas, e volto também para Belém para tentar angariar recursos para o estado do Amazonas. Então, é um esforço concentrado que nós, enquanto representantes, estamos fazendo com a apresentação de projetos ali que acabam não sendo os principais, porque o governo do Amazonas deveria estar fazendo esse papel e não está, né? Obrigada, viu, deputado, pela sua presença aqui com a gente. Bom trabalho nesses dias. Dante, essa discussão vai continuar, até porque quando a gente fala de saneamento básico, dessa questão toda, nós, infelizmente, estamos muito atrás, né? Estamos muito atrasados, falando de Manaus e também da estrutura do interior. Então, devolvo para você aí no estúdio. A gente continua aqui na Blue Zone, acompanhando tudo que acontece por aqui.
Tá certo, Rose. Obrigado aí mais uma vez pelas informações, pelo brilhante trabalho. A gente vai se encontrar certamente amanhã na edição de quarta-feira. Essa participação aí, deputado Amon, é importante porque lembro bem que ele foi para a COP lá no Azerbaijão, em Baku, né, a COP 29, e já vinha batendo nessa tecla, já vinha trazendo essa observação da falta de participação dos representantes locais. Ontem eu comentei sobre isso, que os nossos projetos apresentados eles não podiam ser somente propaganda, eles deveriam ser coisas efetivas, e acaba que vai bem de encontro a essa fala do deputado. E quando ele fala em financiamento, né, e que quando o governo fala em financiamento, lembre-se quando você compra o seu carro, quando você compra a sua casa, é um financiamento, você vai pagar para o banco. É exatamente isso que ele falou. Né? Muita coisa que está sendo anunciada, a gente vai pagar depois. E ela precisa de responsabilidade para ser colocada em prática. E a gente ainda vai citar muitos exemplos desses ao longo dessa cobertura que a gente está fazendo. E eu garanto para vocês, a melhor cobertura que a imprensa do norte do Brasil está fazendo lá na COP30 está aqui na TV A Crítica. Quer continuar bem informado com as principais notícias aqui da nossa região? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e a gente se encontra pelas próximas notícias. Tchau, tchau.